Muito bem, pessoal, sem mais, vamos aí falar do nosso tema de hoje, né? Como vencer a si mesmo, né? Nesse ano de 2025 que se inicia, muitas pessoas fazem muitos projetos, muitos pensamentos, muitas ideias daquilo que eu vou fazer com este ano que se inicia, né? Um espírito que trabalhava comigo quando eu trabalhava na Umbanda, não que ele deixou de trabalhar, dizia sempre que a gente tinha que aproveitar esse momento onde as pessoas estavam com essa positividade, né, em função aí da troca do ano, né, do número e tudo mais, e ter ali a intenção de algo positivo para nós também, porque favorece a energia, né, pela psicosfera que está impregnada aí de pontos positivos das pessoas, né. Então cada um de nós, tenho certeza que a maioria faz isso, imagina aí o que pode ser feito em 2025 para melhorar a existência, né? Para melhorar a nossa vida. Claro que devemos sempre pedir, né? Coisas que alimentam aí a nossa felicidade, a nossa paz, né? A nossa saúde física e tudo mais, mas também muitas pessoas pedem ali coisas materiais, conquistas materiais, que está tudo certo, não há nenhum problema nisso. Sempre guardada aí a avaliação, a perspectiva de que eu posso buscar as coisas materiais para que elas me sejam úteis na vida, para que eu viva aqui de forma tranquila, né, e de forma saudável, né? Mas como a gente fala aqui somente, né, quase que a maior parte do tempo, né, de vez em quando a gente entra em outros assuntos sobre espiritualidade, devemos também, né, tentar mencionar para nós aonde eu quero chegar no conhecimento espiritual, aonde eu quero avançar nesse aspecto, né? E eu acho que dentro aí, aquilo que mais deveríamos pensar e pedir, né, e desejar, é vencer a si mesmo. Porque se a gente avaliar a nossa vida, a nossa condição, nós veremos que na maior parte do tempo, o nosso principal inimigo é o nosso pensamento, né? É aquilo que refletimos sobre as coisas, aquilo que pensamos sobre aquilo que nos cerca, sobre as relações com as pessoas, a relação do trabalho, a relação da família, o relacionamento amoroso, enfim, o relacionamento com colegas de trabalho espiritual e tudo isso que está nos nossos pensamentos, né? E nosso pensamento muitas vezes joga contra a gente, né? Quando a gente está tentando ali alcançar algo, vamos dizer assim, nossa, eu estou brilhoso, né? Algo assim mais positivo para nós, parece que a nossa mente nos puxa na direção contrária, levando a gente a estados de perturbação de pensamento mesmo, né? O lado do budismo, o lado do hinduísmo, taoísmo, prega muito que você tem que dominar a si mesmo, né? Dominar a mente que pulsa dentro da gente, que fala com a gente o tempo todo, né? E aí, fazendo um paralelo com um estudo espiritual nosso aqui, da nossa espiritualidade, nós temos que lembrar do princípio básico, né? Nós somos espíritos na essência, para a necessidade da encarnação, angariamos aí, construímos uma alma, né? Alma essa que nasce cega, praticamente, surda daquilo que é a vida espiritual, e ela acredita somente, né, como tem, vamos dizer assim, uma enxurrada de informações sobre a vida material durante a infância, durante a adolescência, a formação do ser ali que acabou de encarnar, que tudo ele tem que conquistar, tudo ele tem que ser o melhor, ter vantagens, ser o mais forte, o mais belo, isso sem contar com a energia primitiva do corpo físico e tudo mais. Então essa alma, né, ela entende esse princípio, esse propósito da conquista, né, do prazer, do desejo, do êxtase e tudo mais. E aí o espírito vai lutar contra isso, né, quando ele começa despertar dentro de si mesmo, vamos colocar assim. Então, quando eu coloco, né, o espírito, entre aspas, para um duelo com a sua própria alma, com a sua própria existência, né, quando eu coloco o espírito para observar a alma, eu consigo, de uma certa forma, dizer a mim mesmo, a minha própria mente do agora, né, que olha, esse comportamento não é adequado, né?
Não podemos pensar assim, não podemos agir assim. Eu tenho certeza que você já disse isso a você várias vezes, eu também já disse isso a mim muitas vezes. Não pode pensar assim do colega, não pode agir dessa forma, né, nessa relação com essas pessoas. Então é uma forma que a gente está tentando educar, né, essa mente, essa alma que pensa, né, nos prazeres da vida, nas necessidades da vida material, no acúmulo de sensações materiais. E aí quando a gente entra definitivamente para o estudo espiritual, nós vamos entender alguns conceitos da vida espiritual, da vida como encarnado, né? Teoricamente, né, deveria ser desta forma, eu trazer o espírito para mais próximo da vida material, da existência corpórea, e começar a pensar e agir como um espírito, e não como uma alma gananciosa, uma alma que busca prevalecer-se sobre os demais. E quando eu começo a impor a vontade do espírito sobre a alma, há um duelo interno, né? Há uma luta, um conflito generalizado dentro de nós. Todo mundo já passou por isso. Quem estuda a espiritualidade, quem está vivenciando a espiritualidade na sua vida, vai enfrentar isso, né? Vai chegar a um ponto, por exemplo, de você estar pertencendo a uma casa de trabalhos, né, ou grupo de estudo, ou um curso de espiritualidade, de alguma técnica específica, que você vai chegar num ponto que você vai dizer assim, não vou mais lá não. Não vou continuar na casa, não vou continuar no curso, minha vida estava tão boa, né, e agora está tão difícil. Tirando aí o lado dos processos obsessivos que podem acontecer, há também uma luta interna. Poxa, você vai deixar de sair com seus amigos, deixar de comer uma pizza, deixar de namorar para ir na casa espírita trabalhar, se doar ao próximo? Não, para com isso. Lá você tem que mudar muita coisa. Mudar pensamento, mudar atitude, né? Mudar a forma como você enxerga as coisas. Estava tão bom antes, né? Parece que fica, né, uma luta dentro de nós. E eu tenho, e você tem, que insistir com essa alma, com essa mente do agora, dizer não, nós iremos lá, né? É pegar a si mesmo pelo pescoço, né, por trás da cabeça, e carregar a si mesmo até esses locais, insistir nessa mudança, nessa possibilidade de se viver aqui com uma visão mais espiritualizada. Porque viver com a visão da alma é simples, é fácil, né? É só eu não respeitar as pessoas, eu passar por cima das pessoas, desejar o outro como se o outro fosse um objeto, manipular o outro para ter aquilo que eu quero, fazer tramóias, situações, né, para avançar na vida material, para me posicionar melhor no ambiente de trabalho, no ambiente da família, manipular as pessoas para ter aquilo que eu quero. Isso tudo é muito simples para nós, já percebeu? Já reparou que para fazer isso nós não temos nenhuma dificuldade, né? Nós fazemos isso de uma certa forma muito fácil, muito simples para nós fazer isso. E por que a alma consegue fazer isso tão facilmente né, e a gente gosta disso, sente o prazer disso, né? Porque ela vê que, sendo assim, você é superior ao outro. Sendo assim, você é mais capaz do que o outro. Sendo assim, você está no alto do topo, né, da montanha ali, da cadeia, do bando que você está vivendo, né? E quando a gente vai de encontro ao conhecimento espiritual, é exatamente o oposto disso que eu tenho que fazer. Exatamente o contrário desse caminho de soberba, né, de inveja, de manipulação, de controle, de vitimismo, de tantas situações que eu tenho que sair daquilo, modificar aquilo em mim. E quem que está disposto a tudo isso, né? Nós sabemos, por exemplo, no ambiente do trabalho, eu já tive emprego CLT, como todas as pessoas têm na vida, né? Hoje trabalho por conta, mas o ambiente do trabalho é um jogo, né? Onde você faz tudo para ser melhor que os demais, né? Custe o que custar, né? Percebe como a gente é bom nisso? Nós somos eficientes, muito eficientes nisso, quando queremos ser, né? Fazer uma fofoca de um colega, né? Levar uma informação ali que vai prejudicá-lo e enaltecer a mim, né? E aí o conhecimento espiritual nos orienta o contrário disso, né? Vamos viver em harmonia, respeitando o outro,
respeitando a vontade e a verdade do outro, né? A posição do outro, faça por si, né? Faça pela necessidade da vida, não para ser melhor ou maior do que o outro, né? Eu falei de ambiente de trabalho, mas em ambientes de trabalho espiritual também é a mesma coisa. Grupos de trabalhadores espirituais, a predominância do ego, do poder, da necessidade, da visibilidade também é muito profunda, né? Olha, aquele é um ótimo trabalhador, aquele médium ali é extremamente capacitado. De fato, ele pode ser mesmo extremamente capacitado. Mas sem o outro naquela sala que ancora as energias, que doa ectoplasma, que faz uma firmeza, o nome que vocês quiserem dar a isso, sem aquele outro trabalhador que não aparece, que fica ali no seu canto quietinho, aquele trabalhador não teria condição de fazer aquele trabalho. Então nós temos que ter essa visão de que todos são importantes, né? Mas isso é uma coisa que você precisa treinar os olhos para observar dessa forma, né? Você precisa se capacitar a ver, né, que todos são importantes dentro das suas qualidades e virtudes e capacidades, né? Eu aprendi isso com os espíritos, né? Numa vez, uma gira de esquerda, né, como é conhecida na Umbanda, onde os Exus e as Pombagiras trabalham, né? E uma pessoa perguntou para um Exu, né? Há a posição de esse é o melhor, aquele é o melhor entre vocês? O Exu respondeu assim para esta pessoa, não. Cada um é eficiente naquilo que faz. Então, se eu não tenho habilidade para aquilo nesse momento, o meu colega tem. E meu ego não é ferido por ter que passar essa tarefa a ele. E o dele também não é se ele tiver que passar para mim. Isso é um aprendizado para nós, né? Eles trabalham em conjunto, numa irmandade verdadeira, né? Sabem da importância um do outro. Claro que num trabalho de esquerda, por exemplo, coisa que eu vi por muito tempo, um Exu e uma Pombagira, alguns Exus e algumas Pombagiras, vão se destacar mais pela comunicação, pela fala com as pessoas, e outros vão ficar mais em silêncio, em observação, em meditação mesmo. E por que esses outros estão assim? Sem aqueles outros ali naquela posição, talvez aqueles que estão falando, que estão sendo notados naquele momento, não seriam notados, porque não haveria campo favorável para isso. Então temos que olhar, né, de uma forma coletiva para a nossa vida, para o nosso trabalho, para um trabalho espiritual, tentar dominar, como eu venho dizendo, a si mesmo, a própria mente, a própria alma. Porque ela, como eu disse, né, como os espíritos dizem a nós, é um princípio primitivo, né? É uma ideia primitiva. Porque nós somos movidos pelo quê? Quais são as energias que nos movem até que você desperte espiritualmente dentro de si, se é que algum de nós está desperto? Os princípios são a atração pelo próximo, né? O lado material, as conquistas materiais, a força física, né? A forma física, são princípios primitivos. São princípios de bando, né? Se você analisar um bando de macacos, né, e você vê ali o posicionamento do bando, que para eles é a evolução deles, é a verdade deles, eles estão corretos no que estão fazendo, nós, por um outro lado, seguimos o mesmo modelo, vamos dizer assim, atualizado, tecnológico, moderno, mas seguimos a mesma estrutura, né? Um querendo ser mais dominante do que o outro, um querendo ser mais atraente do que o outro, e jogando e manipulando para conquistar essas posições, né? Da mesma forma. E se a gente avaliar, nós como sociedade atual, estamos regredindo, né, aos estágios iniciais desse comportamento de bando, né? Estamos indo, em vez de irmos para um avanço, estamos regredindo ainda mais, nos tornando ainda mais primitivos dentro da nossa evolução como sociedade. Então eu tenho que olhar para esse sentido, eu não posso, né, devo tentar, na verdade, desculpa a colocação, tentar dominar esse macaco que existe dentro de mim, esse lado primitivo que existe em mim. Eu vou conseguir na plenitude? Claro que não. Seria leviano falar isso, mas como eu disse no começo dessa conversa, eu dizer à minha mente que, ó, pode parar. Não quero isso, né? É algo que nós podemos fazer. E você adquire essa condição, né, de poder dizer algo a si mesmo, a sua mente, quando você pratica a observação de si mesmo, quando você busca o conhecimento espiritual. Porque a espiritualidade fala sobre empatia,
Porque a espiritualidade fala sobre caridade. Porque a espiritualidade fala sobre dores que vivemos. Por que eu vivo essa dor? Por que eu tenho que passar isso? Por que eu tenho que perder um ente querido neste momento? Por que ele desencanou? Por que essa pessoa está em depressão? Quando eu vou estudando tudo isso, me abastecendo de conhecimento, eu me torno capaz de observar a mim mesmo, né? E nessa observação pessoal, eu percebo que o meu pensamento age como um ser primitivo. E aí eu digo a ele, não pode. Não vai por esse caminho. Quantas vezes você já escreveu uma mensagem para alguém e você apagou a mensagem, né, antes de enviar, porque você viu a dureza que você, né, poderia ser naquelas palavras, né? Então ali você teve um momento de reflexão. Não posso fazer assim, né? Tem pessoas que não ligam para isso, que, né, agem assim como se existissem sozinhas no mundo, mas quem já tem um pouquinho de consciência vai lá e lê para ver se não está sendo ofensivo, grosseiro, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que a gente pode ser através do nosso pensamento. E pode ver, quando você está na raiva, no ódio, escrevendo alguma coisa, não há pensamento, não há razão, né? Não há um discernimento ali, há somente energia primitiva mesmo, de bando. Eu preciso afugentar esse macaco que está tentando dominar o meu espaço, né? Então vencer a si mesmo é observar-se, né? E tirar as lições que precisamos desta vida, porque, lembrando o princípio básico, né? Para que nós estamos aqui? Para ter os gozos e os prazeres da vida material? Não. Não foi para isso que escolhemos vir aqui. Escolhemos vir aqui para trabalhar, para expiar e provar. Os Espíritos deixam isso muito claro para nós, né? Então, eu tendo esse conceito, estudando esse conceito, o que é prova? O que é expiação? Por que eu tenho que passar por isso? Eu estudando tudo isso, eu consigo dizer à minha mente, olha, eu tenho que aprender algo com isso, né? O que eu preciso aprender? Trata de pensar aí, de analisar de forma adequada, para que eu entenda logo o processo e o processo se encerre, né? Agora, quando a gente liga... Muitas pessoas usam essa expressão, né? Tá no automático, né? Tá vivendo a vida, não sabe nem por que tá vivendo. Pensa bem, né? O desperdício que é isso. Você pediu uma vaga, né? Implorou por uma vaga, na verdade, né? A vaga foi dada a você. As possibilidades foram apresentadas a você do conhecimento, né? Frequentar uma igreja, frequentar um centro, estudar, praticar alguma coisa, sei lá eu. Foram dadas as opções. Mas qual caminho você escolheu? A sedução, né? Os prazeres. E aí você se perdeu no caminho. E aí você está jogando pelo ralo a oportunidade que foi te dada nesse momento, né? E sabemos todos nós que a colheita é obrigatória. Não tem como fugir disso. Afinal, ninguém leva consigo valores materiais. Levamos valores do pensamento. E essa é a colheita que teremos do outro lado, né? Como eu estou emocionalmente, mentalmente. Eu quis ser um macaco dominante ou quis ser um macaco que fazia parte daquela fraternidade que vivia aqui? É nessa posição que temos que colocar, né? Porque a gente vê macacos, né, o tempo todo gritando, se exaltando, batendo o pé, né, mostrando força física, mostrando comportamentos, agressividade, mostrando poder pelo dinheiro, né, poder pela situação, pelo status, pela ocupação de dirigente de alguma coisa, coordenador de alguma coisa, gerente de alguma coisa, palestrante, facilitador, né? Quando na verdade estamos na mesma situação, né? Então faça valer, né, em 2025 aí, aproveite, valorize, né, a oportunidade que a vida espiritual, Deus, a criação nos proporcionou, né? Faça valer tudo isso, tire o melhor proveito dessa encarnação, dessa vida, para que você, no final dessa jornada, que fato inegável a todos nós, né, ela vai se encerrar um dia, e você leve para lá somente boas informações, somente bons sentimentos, né, boas perspectivas, né, sobre a relação com as pessoas, a vida com as pessoas, e sem se preocupar em chegar em condição de notoriedade, de maioridade sobre os outros, de beleza exagerada, de virtudes do ego, né, resplandecentes, que isso não vale absolutamente nada na vida espiritual.
O que vale na vida espiritual é o quanto você domina a si mesmo. As nossas pendências evolutivas não são com as outras pessoas, como todo mundo pensa. É conosco mesmo, né? Porque quando eu vivi um conflito com alguém, eu vivi um conflito porque eu não soube lidar comigo. A verdade é essa, porque se eu silencio a mim mesmo, se eu dou um passo para trás para não gerar um campo de lutas, de raiva, de sentimentos negativos, se nessa hora desse momento eu tivesse a capacidade de ter dado esse passo para trás, eu estaria numa condição muito melhor. Então, é nós contra nós, né? Como Joana diz, né? Afinal de tudo é você contra você. Né? Todo o problema está dentro de mim, não está fora de mim. Eu não consigo me controlar. Né? Eu preciso ser maior do que o outro. Né? Preciso ter mais verdade do que o outro. Esse é o ponto. Você pode ver que toda discussão que temos é uma luta de verdades, né? Não é uma troca de ideias, de perspectivas, de uma conversa onde podemos chegar num patamar melhor. Não. É o quanto eu sei mais do que você. O quanto a minha opinião é maior do que a sua. Não é isso. Então silencie, né? Silencie o pensamento, porque há mais de 2000 anos ele está tentando convencer a gente com as palavras dele. Nem ele conseguiu, quem dirá nós na nossa insignificância como espíritos. Então guarde para si. Nesses momentos de revolta com pessoas, de aflição, de discussões e tudo mais, guarde para si os seus pensamentos, né? Você vai se sentir melhor, né? A não ser que você queira ser aí o dominante, né? O macaco que quer subir na árvore e bater no peito que eu sou mais forte. Então é uma questão de escolha, né? A alma, ela quer subir na árvore e bater no peito. Ela quer gritar. Mas o espírito, se você, né, está conectado a ele, às verdades da espiritualidade, certamente que ela vai dizer a você, dê um passo para trás, isso não vale a pena. E de fato não vale. Cada um de nós aqui já entrou num ciclo de discussão. Todo mundo aqui já entrou em algum momento assim e viu que não valeu a pena. O outro não se convenceu daquilo que você tinha como opinião e você só carregou energia negativa com você, um problema que talvez aí seja repetido numa existência futura, né? Eu brinco com o pessoal que vai nas minhas aulas, se você não consegue fazer nada bom, então não cria um problema, porque se você criar um problema com alguém, você está comprometido com esse problema e com essa pessoa para uma nova existência. Então, vamos vencer a nós mesmos em 2025, tá? Esse aí é o compromisso que eu desejo que vocês tenham com vocês mesmos, né? Claro, como eu disse no começo, buscar coisas materiais é importante porque precisamos pagar e honrar os nossos compromissos com a vida material, precisamos nos alimentar e tudo mais, né? Mas também estamos aqui, como eu disse, né, para viver momentos espirituais, para trazer o espírito para perto, para silenciar e controlar os meus pensamentos e a minha mente, a minha alma, né? E assim tornar a minha vida melhor, né? Não somente no agora, que você vai encontrar uma certa paz interior, e como os espíritos dizem, né? A felicidade não é deste mundo, e colheremos essa felicidade quando regressarmos à nossa vida espiritual como espíritos desencarnados. Tá bom?